E aí galera, beleza? Tudo certo? Estamos de volta iniciando com a geometria analítica e o assunto dessa primeira aula é estudo do ponto. Eu dividi essa aula em duas partes para não ficar muito extensa, tá? Nesse vídeo, que é a parte 1, veremos como determinar a distância entre dois pontos e na parte 2, que é o próximo vídeo, vamos observar como encontrar as coordenadas do ponto médio de um segmento e também as coordenadas do baricentro de um triângulo, tá ok? Vamos lá então com a distância entre dois pontos. Antes, porém, precisamos conhecer o nosso querido plano cartesiano, que é onde tudo vai acontecer aqui na geometria analítica, tá ok? Esse é o plano cartesiano, ele é o plano formado por dois eixos, temos um eixo vertical, que é o eixo Y, e um eixo horizontal, que é o eixo X. O eixo Y é chamado de eixo das ordenadas e o eixo X é o eixo das abscissas. Mas para você gravar, você não vai chamar o eixo X de eixo das abscissas, não. Você vai chamar de eixo das abscissas, tá ok? Beleza. Esses eixos, eles são perpendiculares, tá? Se cruzam formando um ângulo de 90 graus e o ponto onde eles se cruzam eu chamo de origem do plano cartesiano, é onde o x e o y valem zero. Aí o x ele vai ter os valores positivos à direita e negativos à esquerda. Tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e vai infinitamente. Eu fui até o 5, mas podia ter continuado, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá? E aqui à esquerda estão os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai infinitamente, menos 6, menos 7, menos 8 e assim por diante. E aqui no eixo Y, os valores são positivos para cima e negativos para baixo. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 e vai infinitamente também, né? E aqui para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim por diante. Esse é o plano cartesiano, bem tranquilo. Vamos representar agora alguns pontos aqui. Temos 5 pontos, ponto A, B, C, D e E. Todo ponto possui coordenadas. O que são as coordenadas? É um par de valores, tá? Um dos valores é o x do ponto e o outro valor é o y do ponto para que a gente possa justamente localizá-lo ali. Olha só o ponto A. Temos aqui entre parênteses 2,3. São dois valores, tá? A vírgula está separando os dois ali. Qual que é o x, qual que é o y, professor? O primeiro valor que aparece é sempre o x e o segundo valor é sempre o y, tá? Sempre obedece essa ordem. Primeiro vem o x, depois vem o y. Portanto, o ponto A, o valor de x dele, que eu chamo de abscissa do ponto, é 2. E o valor de y desse ponto, que eu chamo de ordenada do ponto, é 3. As coordenadas é o par de valores, tá? Vamos localizar esse ponto aqui. Como é que eu faço isso? Bom, o valor de x é 2, você vai pegar e traçar uma reta vertical aqui no valor 2, aqui no x, né? E aí você vai pegar o valor de y, que é 3, e você traça uma reta horizontal aqui no y igual a 3. Onde essas duas retas se cruzam é onde está o ponto, certo? Portanto, o ponto vai estar aqui, ó. A localização horizontal, que é o valor de x, é 2, né? E a localização na vertical, que é o valor de y, é 3. Então, 2 para x, 3 para y, o ponto está aqui. Bem fácil. Ponto B, as coordenadas são menos 2 e menos 4. Menos 2 é a abscissa, o x do ponto. Menos 4 é a ordenada, o y. Menos 2 para x está aqui, beleza? Menos 4 para y está aqui embaixo. Logo, o ponto localiza-se aqui. Ponto B. Na sequência, ponto C, coordenadas 3 e menos 2. 3 para x fica aqui. Menos 2 para y é aqui. Pronto, 3 e menos 2, mais um ponto aqui. Na sequência, ponto D, de coordenadas 4 e 0. Quando um dos valores aqui é 0, é porque o ponto vai estar em cima de um dos eixos, né? Quem que é 0 aqui no ponto D? É a ordenada, ok? O valor de y.
Se o y do ponto é 0, onde que esse ponto vai estar? Vai estar em cima do eixo x, concorda comigo? Porque o y tem valores positivos para cima e negativos para baixo. Onde que é exatamente 0? Em cima do eixo x. É só você observar o valor de x que você tem aqui, 4. Ou seja, o ponto está em cima do eixo x e aqui no 4. E para finalizar essa parte aqui do plano cartesiano, vamos localizar aqui o ponto E. As coordenadas são 0 e menos 3. Agora o x, que é 0, quando o x é 0, o ponto está em cima do eixo y. É só você observar o valor de y aqui. É menos 3. O ponto está em cima do eixo y e no menos 3. Esse é o ponto E, tá bom? Agora sim, distância entre dois pontos, vamos lá. Dados dois pontos quaisquer no plano cartesiano, como que a gente calcula a menor distância entre eles? Esse é o problema, tá? Coloquei pra gente dois pontos aqui, ponto A e ponto B. O ponto A tem coordenadas quaisquer, chamei a abscissa, que é o valor de x, de xa, beleza? E o valor de y, que é a ordenada do ponto, chamei de ya. E no ponto B, as coordenadas xb, yb. Beleza? Primeira coisa que a gente vai pensar é numa situação mais específica. Imagina que os dois pontos aqui, A e B, eles estivessem alinhados na vertical. Qual é a condição para que os dois pontos fiquem alinhados na vertical? A condição necessária é que eles tenham a mesma ordenada, certo? O mesmo valor de y. Eles ficam alinhados ali na vertical. Para ficar mais fácil ainda, imagina que esse valor de y é 0, ou seja, os dois pontos estão em cima do eixo x, tá? Imagina que o ponto A está aqui no xa e que o ponto B está no xb. Qual é a distância entre esses dois pontos? É bem intuitivo da gente perceber que é a distância do xa até o xb, só isso, né? Qual é a distância de xa até xb? Não sei, professor. Tá, imagina que o xa é 2 e que o xb aqui é 5. Qual é a distância do 2 até o 5? Ah, é 3, né? Beleza. Como que você pode encontrar esse 3? É só fazer o 5 menos o 2, né? Logo, a distância de xa até xb é xb menos xa. Ou seja, se os pontos possuem a mesma ordenada, o mesmo valor de y, para que você calcule a distância entre eles, é só você fazer a diferença entre as abscissas dos pontos, tá? É só você fazer a diferença ali entre o valor de x dos pontos. Se um ponto tem 2 para x e o outro tem 5 para x, você faz 5 menos 2 dá 3, pode fazer 2 menos 5 também, fica menos 3, mas como é uma distância, né? Não existe distância negativa, você pega então o 3, tá? Pega o módulo, né? Você tem o mesmo 3 ali, beleza? E se os pontos eles estiverem alinhados agora na horizontal, o que tem que acontecer? Eles têm que ter o mesmo valor de x, certo? Se esse valor for 0, os dois pontos estão em cima do eixo y, tá? E aí vai ser a mesma ideia. Imagina que o ponto A está em cima aqui do ya e que o ponto B está aqui no YB. Qual é a distância entre os pontos? Vai ser a distância de YA até YB, que é YB menos YA. A diferença entre os valores de Y ali, tá? Portanto, se os pontos tiverem o mesmo valor de x, você faz a diferença entre os valores de y. Aí você tem a distância entre os dois pontos. Tá, só que o nosso problema é calcular a distância para qualquer situação, né? Dados os dois pontos quaisquer ali que não estejam alinhados na vertical nem na horizontal, que é o que temos aqui. Essa distância vai ser o segmento AB, concorda comigo? É a menor distância entre os dois pontos. Por que menor distância? Porque eu posso partir do ponto A, ficar fazendo várias curvas aqui até chegar no B, certo? Não seria a menor distância. Portanto, é o segmento AB, é a reta que liga os pontos A e B. Vamos marcar esse segmento aqui, tá? Muito bem, esse é o segmento AB. Para calcular a medida desse segmento, o que a gente vai ter que fazer?
A gente vai pegar um terceiro ponto cujas coordenadas são conhecidas, tá? Vamos pegar um terceiro ponto que está localizado aqui. Ele possui a mesma abscissa que o ponto B, é o XB, certo? E possui a mesma ordenada que o ponto A, tá? As coordenadas desse ponto são XB e YA. Ele só vai servir para uma coisa, para a gente formar um triângulo retângulo aqui. Olha só que bacana. Eu pego o triângulo que tem vértices nesses 3 pontos e aí eu formo um triângulo retângulo. Ele é retângulo porque esse ângulo aqui é reto, é de 90 graus, tá? Bom, tendo um triângulo retângulo, o que a gente pode fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras, né? Lembra lá da geometria plana? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que é hipotenusa? É o lado do triângulo retângulo que está de frente para o ângulo reto. No caso, é o segmento AB que a gente quer calcular, que corresponde à distância entre os pontos A e B. Vamos chamar isso aqui de DAB, distância entre os pontos A e B. Maravilha! E os catetos são os outros dois lados, certo? Esse cateto aqui de baixo, note que ele é a distância do ponto A até esse ponto que a gente colocou ali. Como os dois pontos possuem o mesmo valor de y, estão alinhados na vertical, né? A distância entre eles vai ser a distância entre os valores de x, foi o que observamos antes, né? Logo, é só eu pegar a distância do xa até o xb, que é xb menos xa, vai ser a medida desse cateto aqui. Vamos marcar xb menos xa. E o outro cateto é a distância entre esse ponto e o ponto B. Como os pontos possuem o mesmo valor de x, eles estão alinhados na horizontal, certo? Basta que a gente tome a distância de YA até YB. A diferença entre os valores de y aqui vai dar a medida desse segmento. É YB menos YA. Perfeito. Temos a hipotenusa, temos os dois catetos, é só aplicar o teorema de Pitágoras. E é daí que vai surgir uma formulazinha bacana para a gente calcular a distância entre dois pontos. Olha só. Hipotenusa ao quadrado é distância entre os pontos A e B ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. Você eleva cada cateto ao quadrado e soma. xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Ok. Como a gente quer determinar essa distância, basta tirar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, né? Porque a distância está elevada ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, como que fica? Distância entre os pontos A e B é igual à raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, onde xa e ya são as coordenadas do ponto A e xb e yb são as coordenadas do ponto B. A gente só vai precisar das coordenadas dos dois pontos para calcular a distância entre eles. Professor, como é que eu vou saber qual ponto é o A e qual ponto é o B? Tanto faz, tá? Você vai ter dois pontos ali, escolhe um deles para ser o A, o outro é o B. Não faz diferença. Já vou te mostrar isso aqui com dois exemplos. Calcule a distância entre os pontos. Temos o primeiro ponto de coordenadas 1 e 7 e o segundo ponto de coordenadas menos 5 e menos 1. Você vai fazer a raiz quadrada
Aí você vai pegar dentro dessa raiz quadrada, vai fazer o x de um ponto menos o x do outro e elevar ao quadrado. Pode ser o x desse primeiro ponto menos o x do segundo ou vice-versa. Vou te mostrar que dá na mesma, tá? Ó, se eu pegar o x desse primeiro ponto menos o x do segundo, fica 1 menos menos 5, certo? 1 menos menos 5 fica 1 mais 5. Tem que fazer o joguinho de sinal ali, que dá 6. 6 ao quadrado vai ficar, porque eu elevo essa diferença ao quadrado. Isso é importante, tá? Bom, vamos colocar aqui primeiro só a operação que a gente está fazendo. 1 menos o menos 5. E essa diferença eu vou elevar ao quadrado. Mais a diferença entre os valores de y dos dois pontos ao quadrado também. Da mesma maneira, você pode fazer o 7 menos o menos 1 ou vice-versa. Bom, 7 menos menos 1, vamos colocar aqui. Isso aqui está elevado ao quadrado. Olha só. Raiz quadrada. 1 menos menos 5 fica 1 mais 5, que dá 6. Eu vou elevar o 6 ao quadrado. Isso é 36. Perfeito. Agora, 7 menos menos 1 é 7 mais 1, que dá 8. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64. Tranquilo? Se eu tivesse feito aqui o contrário, tivesse feito menos 5 menos 1. Menos 5 menos 1 é menos 6. Mas como eu elevo essa diferença ao quadrado, dá o mesmo 36 positivo. Então não faz diferença. E se eu pegasse aqui no y e fizesse o contrário, fizesse menos 1 menos 7, ficaria menos 8, que ao quadrado dá o mesmo 64 positivo aqui. Portanto, não faz diferença, tá? Você faz x de um ponto menos x do outro, eleva ao quadrado. Depois pega y de um ponto menos y do outro e eleva ao quadrado. Soma o resultado disso e tira a raiz. Você tem a distância entre os dois pontos, bem fácil. Aqui fica o seguinte, 36 mais 64 é 100. Qual é a raiz quadrada de 100? 10? 10 vezes 10 dá o 100, perfeito? Logo, essa distância aqui é de 10 unidades, tá? Bem tranquilo, bem fácil. Vamos fazer mais um? 2 pontos aqui, as coordenadas agora são menos 2 e 0, e no outro ponto 1 e 3. Bom, distância igual a raiz quadrada, x de um ponto menos x do outro. Vamos fazer aqui o x do primeiro menos o x do segundo. Menos 2 menos 1 fica quanto? Fica menos 3, né? Menos 3, essa diferença eu tenho que elevar ao quadrado, não pode esquecer. Mais a diferença entre os valores de y dos pontos aqui. Agora eu vou fazer o do segundo ponto menos o do primeiro ali. Y do segundo ponto é 3, sempre é o x primeiro, depois o y em todo ponto, né? Não esquece disso. Menos 0, que é o y do primeiro ponto. 3 menos 0 é 3, vai ficar 3 ao quadrado aqui. Maravilha. Menos 3 ao quadrado fica 9. E 3 ao quadrado fica 9 também. 9 mais 9, que dá 18. Essa distância é a raiz quadrada de 18. Professor, 18 não tem raiz quadrada exata, né? Certo. Aí você pode simplificar, tá? 18 é 9 vezes 2, fatora o 18, certo? 9 vezes 2. O 9 dá para tirar da raiz quadrada, que é 3. Fica 3 vezes a raiz quadrada de 2 unidades, né? Essa é a distância entre os dois pontos que estão ali. 3 raiz de 2. Vamos fazer um exercíciozinho, galera? Olha só. Determine o valor de x para que o ponto de coordenadas x e 2 diste 5 unidades do ponto de coordenadas 0 e menos 2. Você tem um ponto aqui que você não conhece o valor de x desse ponto, certo? Que é justamente o x que a gente tem ali.
E temos um outro ponto cujas coordenadas elas são conhecidas. Além disso, a gente sabe que a distância entre os dois pontos vai ser 5. E aí temos que calcular o valor desse x. Bem fácil. Como é que vai ficar? Como eu quero que a distância seja 5, eu não vou calcular o d. Eu vou trocar o d, né, a minha distância, por 5. Eu sei que 5 vai ser igual a raiz quadrada. E aí você calcula aqui, normal, como se fosse calcular a distância entre os dois pontos. Faz a diferença entre os valores de x, eleva ao quadrado. Faz a diferença entre os valores de y dos dois pontos, eleva ao quadrado. Soma isso e tira a raiz, né? Bom, x menos 0 aqui, fica x elevando ao quadrado, x ao quadrado, ok? Aqui temos 2 e menos 2, são os valores de y, fazendo aqui 2 menos 2 fica 2 mais 2 que dá 4, né? Ou você faz menos 2 menos 2, que é o y do outro ponto, fica menos 4 ao quadrado, que vai dar 16. Já vou colocar direto aqui, né? X ao quadrado mais 16. A gente quer determinar o valor do x. Para isso, precisamos eliminar esse radical. Basta elevar os dois lados da igualdade ao quadrado, certo? Bom, elevando os dois lados da igualdade aqui ao quadrado, equação é uma igualdade, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados, né? 5 ao quadrado dá 25. E essa raiz quadrada elevada ao quadrado vai eliminar o radical, fica x ao quadrado mais 16. Na verdade, fica o módulo do que está dentro da raiz. Porém, como o x está elevado ao quadrado, qualquer valor que seja o x, isso dá sempre positivo. Então você pode tirar esse módulo sem problema nenhum, tá? Ok, é só isolar o x ao quadrado, vai passar o 16 subtraindo. 25 menos 16 é igual a x ao quadrado. 25 menos 16 dá 9. 9 igual a x ao quadrado. Se x ao quadrado é igual a 9, quais são os valores de x? Mais ou menos 3, certo? 3 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado também dá 9. Esses são os dois valores de x. Se você trocar esse x por 3 positivo ou por 3 negativo e calcular a distância entre os dois pontos, vai encontrar exatamente 5. Pode fazer para você conferir, é até uma prova real do resultado, né? Vai dar certinho, beleza? Para finalizar, mais uma questão bem bacana. Classifique o triângulo de vértices A, B e C quanto aos lados. Os três vértices do triângulo são pontos cujas coordenadas aqui do ponto A, 1 e 1, as coordenadas do ponto B, 5 e 1, e as coordenadas do ponto C, 3 e 5. Vamos desenhar esse triângulo aqui. O ponto A tem coordenadas 1 e 1. 1 para x, 1 para y. Está aqui o vértice A. O vértice B tem coordenadas 5 e 1. 1 para y, 5 para x. Está aqui. E o vértice C, 3 para x, 5 para y. Estão os três pontos no plano cartesiano, como eles são vértices de um triângulo. Esse é o triângulo, tá? Você tem que classificar o triângulo quanto aos lados. Bom, lá na geometria plana a gente estuda a classificação de triângulos, tá? Existe uma classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos, né? Bom, quanto aos lados, um triângulo ele pode ser escaleno, que é quando os três lados são diferentes, né?
Ele pode ser isósceles, quando tem dois lados iguais, ou ainda equilátero, quando os três lados são iguais. Como que você vai descobrir isso? Muito simples. Observe que cada lado do triângulo corresponde a uma distância entre dois pontos, né? Esse lado aqui de baixo é a distância entre os pontos A e B, é o segmento AB, né? Esse lado aqui é o segmento AC, ou seja, é a distância entre os pontos A e C. E esse terceiro lado aqui é a distância entre os pontos C e B. Você calcula essas três distâncias aqui, aí você observa, se resultarem todas elas valores diferentes, é porque os três lados são diferentes, o triângulo é escaleno. Se você encontrar dois valores iguais, o triângulo é isósceles, e se encontrar três valores iguais, ele é equilátero. Bom, então vamos lá. Começando aqui com o segmento AB. Tá bem fácil calcular a distância porque os pontos têm o mesmo valor de y, tá vendo? Basta a gente tomar a distância que a gente tem aqui entre os valores de x dos dois pontos, né? É 4, tá? Logo, 4 é o valor do AB. Vamos marcar aqui. Distância entre os pontos A e B, que corresponde ao segmento AB, né? É igual a 4. Beleza, vamos fazer o AC agora, tá? AC. Bom, aqui o C é 5, o Y, né? Eu não coloquei antes ali, é 5. Então é o seguinte, distância de A até C fica a raiz quadrada, faz a diferença entre os valores de x dos pontos, 1 menos 3 dá menos 2, ao quadrado 4, 3 menos 1, 2, ao quadrado 4 também, fica 4. Na sequência, isso aqui mais, né, faz a soma ali, a diferença entre os valores de y, diferença de 1 para 5 é 4, os pontos são A e C, né? 4 ao quadrado dá 16. Fica a raiz quadrada de 20. Muito bem. E a última distância é a distância de B até C. Ou de C até B. Mesma coisa, né? Distância aqui de B até C. Raiz quadrada, fazendo a diferença entre os valores de x, ó. X do ponto C é 3, do ponto B é 5. Diferença de 3 para 5 é 2 também. 2 ao quadrado, 4. Diferença entre os valores de y vai ser a mesma diferença, né? Porque o ponto B tem o mesmo valor aqui de y que o ponto A. Diferença de 1 para 5, que é 4 ao quadrado, dá 16. Olha só, deu o mesmo valor, né? 16 mais 4 é 20, fica a raiz quadrada de 20. Qual a conclusão que a gente chega? Esse triângulo ele tem dois lados iguais. O AC é igual ao CB. O AB aqui é diferente. Logo, o triângulo é isósceles, porque apresenta dois lados iguais. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, clique aqui no gostei, é importante para o canal, tá? Comente, compartilhe com a galera e se ainda não é inscrito, também inscreva-se aqui no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. Até uma próxima aula, tchau!